E aí, meus jovens, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. Professor Geografia de Flamiciano na área. Estamos aí, estamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar de Thomas Malthus. Teoria malthusiana, demografia, população. Esse é nosso tema hoje. Então apresento a vocês o Malthus. O Malthus nasceu lá em 1766, morreu em 1834. Ele vivia, olha lá, Reino Unido da Grã-Bretanha, Inglaterra, certo? Então é um cara aí inglês, ele estudou muitas paradas, ele é considerado o pai da demografia, porque ele estudava as dinâmicas da população, e ele inventou uma teoria que aí perdurou e estão nos livros didáticos até hoje, apesar de a gente já saber que não é verdadeira, certo? Mas a gente estuda para entender o porquê de ela não ser verdadeira. Então vamos lá. Olha aí, Thomas Malthus, bonitinho, colorido, olhos azuis, Sedução, muito bonito. Tudo bem. Qual que era a teoria do Malthus? A teoria do Malthus era o seguinte, ele pensava, olha bem as ideias do cara. Ele pensava, a população, que é a linhazinha azul aqui, ó, a população cresce. E conforme ela vai crescendo, ela cresce mais ainda. E conforme ela vai crescendo mais ainda, ela cresce mais ainda. Pensa bem, 2 pessoas dão origem a 4. 4 pessoas vão dar origem a 8. 8 pessoas vão dar origem a 16. 16 a 32. E aí a população vai explodir. Porque quanto mais gente tem, mais gente tem. Quanto mais gente tem, mais gente é gerada. Mais filhos tem. E aí os filhos dos filhos dos filhos. E a população vai só aumentando. Ah, professor, mas o pessoal morre também. Não, o pessoal morre. Mas se você pensar que 4 dão origem a 8 e 8 dão origem a 16, a população vai crescer muito. Já a produção de alimentos não cresce tão rápido quanto a população. E aí o que o bicho pensava? Vai dar merda? Imagina, a população vai crescer e quanto mais ela cresce, enquanto a produção de alimentos, não, uma espiga de milho não vai gerar 2, que vai gerar 4, que vai gerar 8. Não, cada vez que colher vai vir uma só e deu. Então vai chegar um momento onde vai faltar recurso para essa população que está crescendo. O nosso planeta não vai conseguir suprir a quantidade de recursos que a população precisa, porque ela cresce cada vez mais. A gente não vai conseguir produzir alimento, a gente vai ter uma crise, vai dar problema. Essa era a teoria do cara. Para exemplificar essa teoria, a gente pode usar o nosso querido Roxinho. O que o Roxinho pensava? Basicamente a mesma coisa. Ele pensava que se ele diminuísse a população mundial, no caso dele, universal, diminuindo a população universal, iam sobrar mais recursos. Era a mesma ideia, Então, olha aí, o Malthus era o nosso vilão lá do passado. Só que o Malthus era um estudioso, Ele estava lá desenvolvendo as teorias dele, Não é o caso aqui do nosso vilão de Vingadores. Tudo bem, vamos lá. Primeiro, hoje a gente já sabe que a teoria do Malthus não deu certo. Primeiro, porque vocês já devem ter estudado a transição demográfica. Hoje a gente sabe que a população não faz isso aqui, ó. Ela não cresce para sempre. Ela pode até dar uma explosão, mas depois ela estabiliza. Isso a gente viu em transição demográfica. A população dá uma explosão quando a taxa de mortalidade cai, mas depois ela estabiliza quando a taxa de natalidade cai também. Então esse foi o primeiro erro do Malthus. Por que o Malthus errou? Porque ele estava vivendo na Inglaterra. E a Inglaterra naquela época estava aqui, ó, bem aqui, caindo a mortalidade, mas com a natalidade ainda alta. Então a população estava crescendo muito. E ele pensou, oh my God, porque ele era inglês, Oh my God, a população nunca vai parar de crescer, faltaram recursos. Só que aí ele morreu, E ele não viu o crescimento vegetativo fazendo isso aqui. Ele não viu a taxa de natalidade também diminuindo na Inglaterra. Então ele não viu a transição demográfica acontecer. Ele não sabia que isso ia acontecer. Então ele achou que essa linha do crescimento vegetativo ia crescer para sempre, ia faltar recurso. Segunda coisa que o Malthus também não contava é o que a gente chama de Revolução Verde, ou pode chamar do que você quiser, mas vamos dizer assim, as tecnologias que chegaram ao campo, A produção de alimentos cresceu muito nas últimas décadas no mundo, muito mesmo, devido a várias tecnologias que foram surgindo, Então a gente pode pensar em tecnologias diversas, tipo maquinário, Diversos tipos de trator e máquina que fazem a produção ser muito mais rápida. Agrotóxicos, que protegem a produção de doenças e aumentam a produtividade, apesar de ter vários riscos e consequências para a nossa saúde e para o meio ambiente. A gente também pode pensar nos transgênicos,
que também aumentam muito a produtividade, né? Mas também a gente não sabe quais são os riscos disso à nossa saúde a longo prazo, né? Mas esse não é o ponto. A questão é, mesmo que os caras estejam colocando veneno na comida, a produção de alimentos aumentou bastante. Ela não aumentou assim, ó. Ela não aumentou assim na suavidade. Ela aumentou bastante mesmo. E isso Malthus também não tinha como prever. Então a ideia dele na época, até que pegou, a galera pensou, meu Deus, vai dar uma loucura, vamos ter que matar metade da população. Não vai. Não vai, porque depois aconteceu a transição demográfica, depois chegou um monte de tecnologia no campo, e aí tanto a população já não estava mais crescendo tanto em muitas partes do mundo, quanto o alimento, a produção de alimentos aumentou bastante. Certo, meus jovens? Ó, aqui é um exemplo. Ó. Área plantada em amarelo, produção em verde. E aqui embaixo, as décadas, ó, de 1976 até 2016. Olha como a produção aumentou, principalmente aqui a partir da década de 90. Ó. Aumentou bastante, mesmo a área plantada não aumentando tanto. Certo, meus jovens? Era isso. Por aqui a gente fecha. Essa foi a teoria de Malthus. Um abraço para vocês.